Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma bênção estarmos aqui, juntos louvando ao Senhor. E é só mesmo para fechar com a palavra do Senhor. Porque Deus ele nos fala de várias formas. Assim como eu disse, pela manhã vai ser diferente agora. Deus fala conosco através do irmão, através do abraço, do sorriso, um aperto de mão. Ele fala conosco através da natureza. Que louvores maravilhosos cantados aqui. Eu fui muito tocado. Eu tenho certeza que muitos de nós fomos tocados também com louvor maravilhoso, com o mover de Deus maravilhoso. E Deus quer falar no seu coração através da palavra dele. Ele quer continuar falando no seu coração através da palavra dele. Então diz para quem está do seu lado assim: Deus vai falar com você nessa noite. Não tenha dúvida disso. Quando eu estava orando a Deus, o pastor me convidou para trazer uma palavra. E quando alguém me convida a trazer uma palavra, eu não penso qual palavra eu vou levar. Eu penso, eu vou orar e Deus vai me dar a palavra. Porque é Deus que conhece os nossos corações. Eu não conheço o coração de nenhum de vocês. Porque o coração do homem, só Deus sonda e esquadrinha, como está em Jeremias 17. Eu não tenho essa capacidade de entrar no íntimo do seu coração. Eu não quero trazer uma palavra vazia ao seu coração, só para preencher um momento aqui do culto, mas eu quero ser um instrumento poderoso de Deus para edificar a sua vida. Eu quero que você continue cheio. Eu tenho certeza que você está sendo cheio já da presença de Deus. Eu quero apenas contribuir para essa plenitude, para esse derramar do Senhor na sua vida, com a palavra dele. E às vezes eu estava pensando assim, como que a água chega em nossos lares? A água está lá na Sabesp, no reservatório. É preciso que tenha um cano para conduzir aquela água até o nosso lar, para saciar as nossas necessidades. E nessa noite eu sou apenas esse cano que me coloca à disposição do Senhor. Receba a água que Deus tem para edificar, para regar a sua vida nessa noite. Amém. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 22. Nós vamos estar meditando nos versículos do 1 até o 14. Aqui Jesus ele vai contar mais uma de suas parábolas. E ele faz menção do reino do céu. Essa parábola do banquete de casamento é para fazer paralelo do reino do céu, da salvação, do convite que Deus nos faz. E o tema da nossa meditação é vestes novas. Vestes novas. Vamos ler o texto. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábola dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irritado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e os queimou toda a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas
emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Bom, a princípio eu gostaria que nós nos atentássemos para o convite que Deus nos faz. Quando nós somos convidados para ir a algum lugar, nós temos o direito de querer estar lá nesse lugar ou não. É uma escolha nossa. Se alguém te convidar para uma festa de casamento, uma festa de aniversário, um evento muito importante, você não é obrigado a ir. Deus nos deu livre arbítrio. Nós podemos estar lá ou podemos não estar lá. Nós fazemos essa escolha. Mas se no seu coração você disser: eu quero estar lá, então você vai pensar assim: no seu quarto tem algo muito grande, e dentro dessa coisa grande tem muitas roupas. É o guarda-roupas. Aí você pensa assim: se eu for nesse lugar muito importante, nessa festa muito importante, eu quero ir bem representado, eu quero ir bonito. Você vai pensar, não é naquelas roupas rasgadas que você pensa: essa vai jogar no lixo. Você vai pensar na veste mais bonita que você tem. Você vai querer ir bem, tenha vontade. E com Deus também não é diferente. Deus quer que nós nos apresentemos diante dele de uma forma ao qual nós estaremos bem representados aos olhos dele. Mas, como eu já disse para vocês, nem todos querem dizer sim ao convite de Deus. Aqui no texto nós vimos que aquelas pessoas que foram convidadas disseram não. Mas o rei é muito amoroso. O nosso rei, ele preparou tudo. Ele manda novamente mais um convite. Ele está o tempo todo a nos convidar. O que nós devemos estar é atento à voz dele, atentar para a voz do Senhor. Será que nós estamos atentando para a voz do Senhor? Será que nós estamos compreendendo a forma que ele nos fala? Ou será que está passando despercebido a voz do Senhor? Será que o Senhor tem nos chamado assim, sussurrando no seu ouvido? Ou será que Ele tem chamado assim: meu filho? Como você tem ouvido a voz do Senhor? Você está distante? Ou você está perto? Se nós estamos perto, é mais fácil nós atentarmos para a voz dele. Deus, Ele respeita o seu direito, porque Ele mesmo nos concede o livre-arbítrio. E aqui, do versículo 4 ao 7, gostaria de ler junto com vocês. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou humilhado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou toda a cidade. Nós moramos numa cidade muito grande, essa capital que é São Paulo. E é uma correria. Às vezes o trânsito nos prende, o trabalho nos prende, muitas vezes o lazer nos prende. Mas às vezes a gente fica pensando assim: eu tenho que trabalhar. Claro, temos que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome, ou eu vou roubar, que não é o certo. Aí você pensa assim: eu tenho que ter um tempo para mim, um lazer, uma diversão. Isso faz bem para o meu físico, para o meu emocional. Faz sim, é bom. Às vezes você pensa: eu tenho que investir mais em algo para eu ganhar mais dinheiro. O dinheiro, não tem mal no dinheiro, mas se nós fizermos do dinheiro nosso Deus, aí sim existe mal no dinheiro. O ter dinheiro
depende da forma o que nós fazemos com o dinheiro. E se o dinheiro, ou se o lazer, ou se as nossas necessidades cotidianas nos afasta da presença de Deus, nos impede de estar atentamente ouvindo os conselhos de Deus, nós automaticamente estamos sendo roubados. E o que tem nos roubado? Eu não sei o que tem te roubado. Você sabe. Se Deus permitiu que eu trouxesse essa palavra, é porque Ele sabe que essa palavra, em algum aspecto, vai de contra a sua necessidade. Porque tem roubado você. Porque tem te tirado da presença. A presença do Senhor é negociável. Nada vale mais do que estar na presença do Senhor. Nada é mais importante a estar jogado aos pés do Senhor. Maria escolheu estar jogada aos pés do Senhor e ela escolheu a melhor parte. E nós também devemos estar aos pés do Senhor. Mas às vezes nós podemos pensar, mas é humilhante. É uma posição humilhante. Mas quando você está numa posição de humilhação diante do Senhor, Ele prometeu que Ele te exaltará. Não é eu, não é nenhum homem que está prometendo para você. É o Senhor que te promete. Aquele que se humilha, Deus exalta poderosamente. Eu contei um pequeno testemunho pela manhã de uma coisa que aconteceu comigo e que ilustra essa parte. Tinha uma senhora que trabalhava comigo, eu gostava muito dela, e ela estava numa situação meio que ridícula, que não era o comum do caráter dela. E eu fiquei ansioso para que alguém chegasse e falasse para ela a situação que ela estava. Aí as pessoas que diziam ser amigas dela ficavam zombando. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu aguentei e fui lá com o coração cheio de amor para que ela pudesse sair daquela situação. Falei para ela com muita sabedoria o que estava acontecendo. E ela despejou em cima de mim, me maltratou muito. E eu fiquei uns dias com ódio no meu coração. Porque a minha intenção, o meu amor em tirá-la daquela situação era tão grande que eu não consegui vigiar e impedir que o ódio entrasse no meu coração. E a gente pensa que quando eu ofendo o meu irmão, eu devo ir até ele pedir perdão, e é certo fazê-lo. Mas quando o outro nos ofende, nós pensamos, eu vou esperar que ele venha nos pedir perdão. Mas ela não vinha me pedir perdão. E eu estava em pecado, porque eu estava com ódio no meu coração. E eu tinha, e tenho, graças a Deus, entendimento de que se o ódio ficasse no meu coração, proporcionado mesmo pelo próximo, eu não vou ir para o céu se Jesus voltar naquele momento. Eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, me ajuda a liberar perdão, limpa o meu coração, eu não quero continuar nessa situação. E comecei a clamar ao Senhor, chorar nos pés do Senhor, e pedir ao Senhor que me ajudasse. Eu fiquei machucado, mas o Senhor me curou. O Senhor fez a limpeza que eu precisava que Ele fizesse no meu coração. Ela não me pediu perdão até hoje, mas eu liberei perdão para ela, eu pude abraçá-la, dar uma paz para ela, louvar junto. Então nós não podemos permitir que nada nos tire da presença de Deus. Então eu pergunto, o que tem te tirado da presença de Deus? Será a mentira? Será a fofoca? Será a prostituição? Será a fornicação? Obrigado. O que tem te tirado da presença de Deus? Eu não sei, mas eu quero dizer para você, independente do que tem te tirado da presença de Deus, não é mais valioso e mais importante do que estar diante dele com o coração quebrantado e contrito aos pés do Senhor. Porque o Senhor tem promessa para aquele que se joga aos pés dele, que coloca à disposição dele, que submete à vontade dele. Muitas pessoas querem receber favor do Senhor, mas querem do seu próprio jeito. Deus é amor, mas Deus é reto, Ele é justo, Ele não contradiz. Com Deus é condicional, meu irmão.
Não é incondicional, não. Ele diz, olha a condição: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é ser condicional. Você tem também pela manhã Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do seu coração. É condicional. Então, quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, eu vou alcançar os favores dele. Eu vou alcançar as bênçãos que Ele tem para mim. Muitas pessoas por aí estão até aparentemente prosperando. Isso é a permissão da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer para você que a palavra diz que Deus tem zelo para conosco. Na sua casa você deve ter alguma coisa que você tem zelo. Você cuida muito bem das outras coisas. Mas aquilo que você tem um zelo, você cuida com um carinho maior. Porque você não quer perder aquilo. E o Senhor não quer te perder. Quando algum de nós caímos em pecado ou retrocedemos na fé, Deus fica muito triste. Porque um preço muito caro foi pago para que nós permanecêssemos na fé. Para que nós permanecêssemos incontaminados. Deus não quer que as nossas vestes espirituais sejam contaminadas, sejam manchadas. Jesus, Ele é o noivo. Nós, igreja, somos a noiva. E como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Como você está se apresentando diante do Pai, lá no seu íntimo? É fácil você dar testemunho, e eu também, para as pessoas, para uma plateia, para um público. Mas um dia um irmão disse para mim: é difícil você dar testemunho para você mesmo. E às vezes você está sozinho em casa, humanos nenhum estão te vendo, só Deus. Você está sendo assistido por Deus. E qual tem sido o testemunho que você tem dado a Deus na sua intimidade, ali no secreto? Qual é o testemunho que você tem dado para Deus? Qual é? Qual é a veste que você tem apresentado para o Senhor? Eu gostaria, meus irmãos, que vocês parassem para atentar para a voz do Senhor. Aqui, do versículos de 11 a 14, diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não usava veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou emudecido. Então o rei disse que aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem fora, lancem nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós devemos apresentar diante do Senhor com veste nupcial. Essas vestes nupciais são vestes brancas, não brancas apenas como essas aqui. Essas são apenas simbólicas, são apenas para levar você a memorizar mais a mensagem, mas com as mãos limpas, com o coração puro. É assim que Deus nos quer. Essas são as vestes que Deus requer de mim e de você. O banquete está preparado, a mesa está pronta. E cadê os convidados? Esses convidados somos nós. É eu e você. Mas devemos estar credenciados com as nossas vestes limpas do sangue do Cordeiro. Deus enviou o seu Filho amado Jesus para nos purificar, para nos limpar, nos lavar. Deus tem nojo do pecado. Não pensa você e nem eu que se estivermos em pecado vamos levantar as nossas mãos e adorar o Senhor, que Ele não vai se agradar. Não vai estar sendo exalado ali um incenso suave. Tem uma música que diz assim: quantas vezes trocamos a presença de Deus por um abraço ou um beijinho? Às vezes são coisas banais que nos tiram da presença de Deus e nós não percebemos, meus irmãos. A presença de Deus, estar à mesa com Ele, é inegociável. Nada é mais precioso.
E eu quero te dizer uma outra coisa. Se você, sendo convidado por Deus, não estiver à mesa com o rei, não cear com ele, eu te digo uma coisa: você vai perder. Porque alguém vai escolher estar na presença do rei. Alguém vai escolher estar ceando com ele. Alguém vai escolher estar nesse banquete que ele disse na sua palavra que preparou para mim e para você. Então não se permita ser roubado. Enquanto os irmãos, na hora da revista Nova Criatura, estavam conversando sobre algumas coisas, me veio à mente uma coisa que eu tenho vontade de fazer na igreja, mas eu vou revelar agora. Eu ficava pensando comigo que seria interessante a gente colocar uma plataforma aqui, um espelho aqui atrás, de forma que quem estivesse lá não iria ver o espelho que estivesse aqui atrás, e convidar um a um para passar e olhar no espelho. Esse é a cara da fonte da bênção. Essa é a igreja de Cristo. Às vezes é fácil eu cobrar o Manuel, às vezes é fácil eu cobrar de você, mas às vezes eu esqueço de cobrar de mim mesmo. Como eu estou exigindo o próximo é fácil, mas e eu? Voltamos nossos olhos para dentro de nós. Um dia, numa creche, a minha menina foi agredida, mas hoje não sou mais eu quem vive, em Cristo quem vive em mim. Eu falei para ela: filha, vamos orar. Eu não posso incitar minha filha a pagar mal com mal. Então, se o irmão te persegue, ore por ele. Se o irmão está caluniando você, ore por ele. Seja sal na vida dele, seja uma bênção na vida dele, seja o caráter dessa igreja, seja a face dessa igreja. E quando você passar por algum lugar, as pessoas não apenas verão a face da fonte da bênção, mas verão Cristo representado através da sua vida, que é o mais importante. O Senhor disse que nós somos a imagem e semelhança dele, e muitas vezes nos dá vergonha olhar para dentro de nós e falar: que imagem eu estou mostrando de Cristo? Que imagem eu estou passando dele? Deus quer que estejamos na presença dele, ceando com ele. Meu irmão, mas que nós apresentamos ao Pai, na mesa, na sala do trono, com vestes brancas, com vestes limpas, com vestes novas, até chegar lá, no trono da graça. Tem um caminho a ser percorrido. E, às vezes, nesse caminhar, nós podemos nos perder. Que possamos vigiar, para que não venhamos ser roubados. Que você se preserve na intimidade com o Pai. Vai carimbando o seu passaporte da salvação a cada dia. Realmente, irmão, o diabo não perde tempo. Ele deseja tragar as ovelhas do Pai. Mas o nosso Deus é soberano. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Que nós possamos segurar nas mãos dele poderosamente, para que nós venhamos nos fortalecer, e que mesmo com as investidas constantes do maligno, nós não nos permitamos ser roubados da presença. Que tenhamos vergonha, tristeza, quando nós estivermos em pecado, mas que você confesse a Deus o seu pecado. Não permita essa situação. Não permita ser tirado da presença de Deus. Nada é mais precioso a estar na presença de Deus. Então, meu irmão, para terminar, não deixe que nada manche as suas vestes espirituais, pois nós somos a noiva de Cristo e vamos nos apresentar diante dele com vestes limpas, com vestes brancas. É assim que ele quer nos receber. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que continue completando o coração de vocês, que continue ministrando aos corações de vocês, assim como já ministrou o meu. Porque quando nós levamos essa palavra, o Senhor já ministrou em nossos corações também. E que venha frutificar, que venha se fortalecer, que isso venha ser uma unção poderosa nas suas vidas, e que a palavra de Deus segue no seu coração a santificação, e que você não permita
admita ser roubado da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Passa a palavra.